noite, povo do Axé, seja muito bem-vindo a mais um programa daqui da Hora da Umbanda, aqui na Rede Multi TV, a Rede Multi que mais cresce junto com você. Sejam todos bem-vindos, o Axé, obrigado por você nos receber aí na sua casa. Estou hoje aqui com um convidado mais que especial, o pai Alex de Ogum, ele que vai falar um pouco sobre a pluralidade da religião conosco. Boa noite, pai Alex. Boa noite, tudo bem? Boa noite aí para vocês que estão assistindo. A gente vai falar um pouco de tudo, né? Então, aquilo que você me perguntar, estou disposto a responder e falar também sobre a irmandade que se devia ter e respeito entre uma religião e outra, né? E até mesmo na própria religião às vezes, né, pai? Sim, sim. E aí a gente vai conversar também sobre o pai Alex, com o pai Alex sobre a sua história, né? Sabendo um pouco mais da experiência dele na Umbanda. Ele que é um pai de santo muito famoso, que eu já fiquei sabendo por aí, viu? Muito conhecido. Então a gente vai saber um pouco também da história dele, da experiência dele na Umbanda, que é um momento muito bom que a gente debate e aprende um pouco mais sobre a espiritualidade. E isso daqui a pouquinho, após o intervalo. Dói, 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 dói. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Dói, 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 dói. Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Quem é você pra deitar na minha cama? Papagaio come milho, o mamute leva fama. Quem é você pra deitar na minha cama? Papagaio come milho, periquito. Dói, 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 dói. Dói, 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 dói. Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. Vamos dar, vamos dar, vamos dar. Dói, 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 dói. Um amor vai sofrer. De novo, quem é você? Quem é você? Oba, quem é você? Pra deitar na minha cama, papagaio come milho, periquito leva fama. Dói, 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 dói. O Estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente, como o Cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar, e também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições, porque um Ceará forte é um Ceará. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chamate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver. Pela beleza dos raios da manhã, eu te saúdo, mamãe Ançã. Pela grandeza das ondas do mar, e abençoe, mamãe Iemanjá. A mata virgem tem seu semeador. Ele é Oxóssi, Oquearô. Na cachoeira eu vou me refazer, nas águas claras de Oxum, Aiê. Se a
injustiça faz guerra de poder. Varia minha espada, Diogo Ogunhê. Não há doença que venha me vencer. Sou protegida de Obaluaiê. Eu sou de paz, mas sou um lutador. Estamos de volta com o nosso programa Hora da Umbanda. Fico muito feliz de recebê-los você aqui, você que está nos acompanhando através do nosso YouTube, também acompanhando através das nossas redes sociais. Você pode estar nos acompanhando através do nosso site e também pode baixar o nosso streaming. Vou deixar aqui na tela o nosso QR Code para vocês baixar o nosso aplicativo para acompanhar toda a nossa programação. Temos programação infantil, temos programação religiosa, temos programação esportista. Vocês podem acompanhar através do nosso stream e também através do nosso site www.redemultitv.com.br. Estamos de volta aqui com o nosso querido pai Alex Diogun, ele que vai nos falar um pouco da sua experiência com a Umbanda. Pai, fique à vontade, conta um pouco pra gente sobre a sua experiência, como o senhor começou na Umbanda. Bem, eu comecei, acho que foi com de 14 para 15 anos, né, com a minha avó. E aí a gente iniciou aquela caminhada espiritual, depois veio o falecimento dela. Foi quando eu fui morar no Rio e lá, né, aprimorei algumas coisas, concluí algumas coisas espirituais. E aonde eu não queria essa missão sacerdotal, né, mas está no sangue. Eu lutei muito contra a própria espiritualidade, de não querer ter essa responsabilidade de ser um zelador, um sacerdote, mas foi me dada essa função, né? Eu costumo dizer que é missão, né? Então eu abracei, faço com muito amor, com muito carinho, e graças a Deus, e mãe Cassiana e pai Nego Chico principalmente, a casa de mãe Cassiana está caminhando na paz, está caminhando bem, e a gente está tendo aí essa missão sacerdotal, que é complicada, é difícil. Não pense você que é fácil você ser um pai de santo, zelador, sacerdote, não é? Por quê? Porque eu vivo da espiritualidade para a espiritualidade. E aí se torna mais complicado ainda. Tem pessoas que são sacerdotes, mas não vivem do sacerdotismo, né? Então, tem essas outras funções, outros trabalhos, né? Mas eu não, eu vivo 24 horas por 48 da espiritualidade para ajudar os outros, né? Então a casa de mãe Cassiana é assim, e lá na frente da nossa entrevista aí a gente fala mais um pouco. Mas o caminho é esse, né? Eu passei um pouco, normal, eu passei um pouco tempo afastado, que às vezes ali o jovem, ele tem os conflitos espirituais com a vida pessoal, emocional, muita coisa. Eu quero ser isso, quero ser aquilo. E quando eu acordei que de fato era o caminho sacerdotal, não relutei, né? E graças a Deus a gente está bem aí e fazendo a nossa missão. Com certeza. Pai, o senhor estava falando que o senhor vem de uma raiz já religiosa. Minha avó é a Dona Rosa, lá do Jardim Iracema. A gente nasceu ali. Então, quem é do Jardim Iracema... Ela já tinha um terreiro? Tinha. Minha avó foi uma das pioneiras. Eu costumo dizer por conta da idade que ela tinha, né? Do conhecimento que ela tinha também. Então ela, pela idade, ela foi uma das pioneiras. Poucos antigos da época dela se encontram ainda vivos. O senhor recebeu seus cruzes dela? Alguns sim. Outros foi quando eu fui para o Rio e lá eu concluí. Mas a Umbanda que eu pratico foi aquilo que ela me passou. Uma raiz familiar, né? Uma raiz. Então, pai, a gente vai falar sobre preconceito religioso, até porque a gente vai falar um pouco sobre pluralidade. E o senhor já vem de uma raiz de Umbanda. E nesse período, o senhor mesmo sendo de raiz, o senhor passou por esse processo de preconceito social? Preconceito todo mundo passa, né? Mas a nossa religião é mais complicada, porque está enraizado a falta de conhecimento. Eu costumo sempre dizer assim. Então, a falta de conhecimento gera isso. Dúvidas, ignorância, preconceito. Então, é muito complicado. Mas eu aprendi com a experiência espiritual que a gente tem que pregar a união, né? Então... E é o lema da Umbanda, né, pai? É o lema da Umbanda, mas muitos não praticam. A Umbanda só fala em geral dentro da Umbanda, né? A Umbanda né? só é bonito o hino.
problema da Umbanda em si é os próprios adeptos, né? Mas a gente vai chegar já nesse assunto aí. Então, assim, normal, já passei por questões de preconceito, mas eu ando assim para todo canto que eu vou, não ando com certas guias porque existe, né, normas a ser seguidas com determinadas guias, mas eu ando com a roupa de Umbanda para onde eu vou, não tenho vergonha, coloco minhas guias que eu tenho permissão de andar. Até porque você falou que o senhor trabalha 24 horas, né, pai? 24 Então horas. o senhor tem que Então, estar paramentado. Eu costumo dizer para os filhos lá da casa de mãe Cassiana, o preconceito começa com você mesmo. Porque a partir do momento que você se diz um bandista, quer ser um bandista, mas você nega a sua religião, você está na religião errada. Porque a gente já sofre tanto. Aí eu prego muito essa questão da rede social, porque hoje é muito forte. Desculpa. Então, assim, a rede social hoje, infelizmente, a maioria, vamos colocar uma porcentagem, 60% estraga a religião. 40% é que prega o correto. A Umbanda, ela é uma religião agregadora. A minha Umbanda é minha Umbanda, a Umbanda do outro irmão é do outro irmão, mas a base dela, o pilar dela é uma só. Só que o que acontece? Pessoas estão desvirtuando o que de fato é a Umbanda. Em que sentido você fala isso? A gente vai chegar nesse assunto aí, Você senão eu falo demais. não pode dar um spoiler sobre o assunto. É porque assim, as pessoas pregam aí, que está na moda, a teoria da prosperidade. Não existe. Que não só na Umbanda, a gente sabe que outras religiões elas pregam isso. O Edir Macedo criou escola e aí se espalhou. Isso. E aí tem pai de santo aí, mãe de santo que acha que é o supra-sumo da Umbanda. Só o visão, o capital, né, pai? Capital. E nesse processo que o senhor tem, pai, quantos anos o senhor já tem de sacerdócio? Eu me tornei com 20 anos, eu estou com 37. 17 anos. 17 anos. 17 anos de sacerdócio. Mas eu não queria, eu disse, não Qual o quero, motivo? Não quero ter porque eu tinha um estilo de vida, né? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Mas eu sabia da responsabilidade pelaquilo que eu vi minha avó passar, pelaquilo que eu vi a mãe lá no Rio passar. Então, assim, é muito complicado. Eu disse, não, eu tenho um estilo de vida. Na época eu fazia eventos, né? Trabalhava com festas aqui em Fortaleza, as melhores festas de Fortaleza eu fiz. E aí eu também, como eu não queria, acendia minhas velhinhas, tinha o meu altarzinho, ia para as giras, né? Mas sem querer aparecer. Minha rede social desde 2013. Quem me conhecia sabia, né? Que a minha família era da Umbanda, sabia que eu era da Umbanda. Mas eu não expus, né, que fala, né? Isso. Eu não expus isso, por quê? Porque tinha muito essa questão do preconceito. Hoje está um pouco menor, ainda existe, mas eu tinha um pouco de vergonha de divulgar, e principalmente no início do Facebook, do Instagram, né? Eu vou para a festa do macumbeiro, vou para a festa não sei o quê. Então, como a minha vida pessoal se restringe a mim naquela época, eu não divulguei, eu ficava mais com a questão dos eventos. Mas aí, quando eu me tornei de fato colocar na cabeça ser sacerdote, aí eu abriu mão. Expus, então... Porque provavelmente o senhor abriu mão de muita coisa, né, pai? Quando a gente fala, querendo ou não, a gente tem que tocar nesse assunto do capital, né? Para o senhor viver da religião, meio que o senhor largou uma parte de um capital grande, né? Porque o senhor trabalha para eventos. Sim, claro, com certeza. Eu não me envergonho de falar. Acho que cada pessoa, cada ser humano, ele tem uma etapa na vida dele, né? Então, eu poderia ter só um ano de sacerdócio. Não teria vergonha de dizer. Como essa questão, não me entra essa questão de pessoal, de ego, de vaidade, eu não tenho essa questão, que cada um faz da sua vida o que quiser. Agora, só não venha pegar a religião para ter um benefício pessoal, para favorecer apenas seu ego, sua vaidade. Então, é o que está acontecendo, é muita soberba, é um irmão querendo ser melhor do que o outro, é um irmão querendo derrubar o outro. Mas o senhor está falando isso, e o senhor fala que o senhor está citando da outra, que o senhor está citando. Eu digo, não, gente, é assim, eu sou umbandista. Então, se alguém dentro da Umbanda está praticando algo que sai ali
pelo menos do pilar da Umbanda, eu tenho autonomia para falar. Com certeza. Agora, eu não vou criticar a casa de ninguém, mas eu vou criticar aquilo que ele está fazendo. Aquilo que eu estou vendo é sujeito à crítica. Até porque, né, pai, eu estava falando semana passada aqui no programa com o pai Vanderlei de Oxóssi, e ele realmente falou sobre isso, né? Que muita gente, ela suja o próprio nome da Umbanda. Sim, né? o principal é o que eu te disse aqui, ó, né? Antes de começar, é o próprio umbandista. Sim. Porque tudo bem que aquela pessoa que faz as marmotas, que se chama, né? Que faz essas marmotas aí, aprendeu errado, e aquele que aprendeu errado. Por quê? A Umbanda do Nordeste é uma, a Umbanda do Sul é uma, a Umbanda do Norte Maranhão é já é outra. Mesmo sendo do Nordeste, ela é diferente. Mesmo sendo do Ceará, ela é diferente, que é aquilo que eu te disse. Eu vou tocar de um jeito, pai Vanderlei vai tocar de um jeito, pai Fernando vai tocar de um jeito, que é o bonito dentro da nossa espiritualidade. Eu costumo sempre dizer assim, eu sou filho do Zé Pelita, de São Diego Chico, e você também. A entidade é a mesma, mas são forças diferentes. O que ele vai passar para ti é para ti. O que ele vai passar para mim é individual. O nome da entidade é o mesmo, mas ele vai passar ciências para ti que ele não vai passar para mim. Que vai de cada individual. Que vai de cada pessoa, é individual. Exatamente. Entendeu? Interessante, pai. Mas hoje em dia as pessoas estão tomando a frente das entidades. Que é o que está acontecendo principalmente na internet. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu, lá, chefe da casa, minha mãe espiritual, quem manda ela, quem ordena ela, que é a mãe Cassiana, né? Então, assim, tudo que eu vou fazer na minha vida, qualquer decisão que eu tenho que tomar, é a mãe Cassiana. Vou, me ajoelho, tomo meus banhos, faço minha firmeza. Minha mãe me diga assim, o que é que eu tenho que fazer. Tem filho passando por algum problema, o que é que eu tenho que fazer. Essa decisão me ajude aqui, me oriente. Mas hoje não. Hoje em dia é as pessoas tomando frente de decisões que só cabe à entidade. Por quê? O ego, a soberba, a vaidade. Infelizmente, é o que eu te disse voltando de novo em off, que as pessoas, o Edir Macedo pregou algo de um capital financeiro que está entrando dentro da religião. Por quê? Porque quem está do lado de fora, ou quem está do lado aí que está assistindo, sempre está procurando. O brasileiro, ele é fraco. Ele é dependente emocional de alguma coisa. Então, assim, ele fica buscando fé em algo. E às vezes acha um charlatão, um enganador, e acaba cada vez mais tomando aquela a vida ideia, né, da pai? pessoa. Exatamente. Mas, infelizmente, enganadores, charlatões, como queiram chamar, existem em toda religião. O problema não é a religião ou as religiões, é o ser humano. É o ser humano. Isso a gente também retratava no último programa sobre a questão do ser humano sujar um pouco. É tanto que muitas vezes parte desse preconceito é justamente por isso, né, pai? Pela falta de conhecimento do próprio umbandista. Pela Eu falta vou de te dar um conhecimento. exemplo. Se eu tenho um problema com bebida, certo? Eu tenho que conversar com minha entidade. Olha, se você bebe 2 litros de cachaça, eu só posso tomar agora um copo de cachaça. Então o senhor me dê outra ciência, ou então quando o senhor estiver em terra, o senhor procure trabalhar de uma outra forma. Então assim, nós temos que conversar com a entidade. Porque se eu tenho um problema, por exemplo, eu tenho um problema de rins. Não pode tomar muita bebida alcoólica. Mas quando eu estou bem, que eu tento me cuidar, às vezes a gente relaxa. Se eu misturo 7 bebidas, meu filho. Num copo só. Então assim, o que é que eu conversei com ele? Meu pai, tem terreiros que eu vou visitar. Mas se o senhor puder tomar um copo de cerveja, um copo de água. Ou então se o senhor puder tomar só água, o senhor toma só água. Se eu deixo para beber as bebidas só em casa. Às vezes ele escuta, pai. Muito difícil. No último trabalho ele disse, não, você, enquanto ele tiver com saúde, a minha esposa, enquanto ele tiver com saúde, meu filho, eu vou continuar bebendo. O resto ele busca ajuda aí com os homens de branco que fala, né? Sim, sim. E aí pronto. Pois,
no próximo bloco, que é o nosso bloco de entrevista sobre a pluralidade da região, pai, eu queria até fazer uma pergunta para o senhor, acho que eu vou adiantar logo, a questão da bebida, né? Muita gente tem interesse de saber o porquê as entidades bebem, né? O senhor pode explicar para a gente um pouco sobre isso? Agora ou agora? A entidade, ela bebe que é para manipular uma energia, né? Então ela fuma para manipular uma energia. Então é a mesma coisa que você vai acender uma vela. Então ali se abre um portal, a entidade ela usufrui daquilo ali para um trabalho. Mas infelizmente as pessoas tomam a frente da entidade e acabam querendo entrar por uma gira só para beber, só para fumar. Porque assim, infelizmente, é como eu te disse, né, o ser humano. Então eu já vi pessoas em terreiro que quando passa a bebida gelada, a pessoa bate o pé. Entendeu? Então assim, A bebida que puxa a energia, né, pai? Não consigo entender. Então assim, mas respeito, né? Cada casa faz da sua forma. Mas eu não sou obrigado a concordar. Então, eu tenho a minha opinião. Eu tenho na minha cabeça, filho, que assim, eu sou certo da minha ciência e daquilo que mãe Cassiana passa. Mas existem situações que por eu ser um bandista, ter nascido dentro da Umbanda, ter uma avó de sangue que é da Umbanda, então aquilo que ela passou, aquilo que eu vi minha avó fazer. Um ensinamento de raiz, né? De raiz. Então assim, eu não vou querer, por mais que a gente tenha que ter respeito pela casa do outro, mas existe limite. Com certeza. Então a gente tem que entender que tem que ter limites dentro da Umbanda, as pessoas têm que buscar se reciclar, buscar crescimento espiritual, né? A gente tem que buscar ser mais irmão um com o outro, que infelizmente isso não tem no nosso meio. Encerrando um pouco essa parte desse bloco de entrevista, pai, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual era o nome da casa do terreiro da sua avó? Era conhecido, né, como a casa do Nego Gesso. Tem outras, ela gostava muito de dizer que era de um caboclo de Minas, que agora me fugiu o nome, um caboclo muito difícil, era um reis. Mas era conhecido como a Dona Rosa do Seu Nego Gesso. Rosa do Nego Gesso. Então lá tinha as imagens do Nego Gesso, Cibano, ela gostava muito. Então, hoje tem mais isso, antigamente não se tinha isso, né? Então ou era Dona Rosa, ou era Dona Rosa do Seu Nego Gesso, às vezes chamavam ela pela família, trabalhava muito com a tapuia, então a Dona Rosa da tapuia. Aire. Então isso varia muito. Hoje em dia não, hoje em dia... E eu não estou dizendo que fui o primeiro, né? Mas por conta das minhas redes sociais, extensas, e aí lá na frente a gente fala um pouquinho mais disso aí, dessa questão da mídia dentro da espiritualidade hoje em dia. Perfeito, pai, perfeito. E aproveitando que o senhor falou um pouquinho do terreiro dela, por que o senhor não seguiu à frente com o terreiro dela? Porque na época a gente teve essa questão de justiça, essa questão de problemas com a família, um queria um pouquinho dali, outro queria um pouquinho de lá. E aí só quem seguiu dentro da espiritualidade foi uma prima, que hoje ela está mais afastada do que dentro, que também é mãe de santo, se tornou mãe de santo, né, que é a Juliana. Mas o caminho de fato de toda a família, só eu que estou seguindo. Só continua seguindo. Mas a casa dela foi fechada? Infelizmente, porque os filhos só se preocuparam com dinheiro, inclui até meu pai também. Cresceram o olho, meu filho. Então eu peguei até um trauma na minha cabeça que a gente tem que viver o hoje. Sempre, é o momento. Porque a gente pode morrer amanhã, meu filho, aí fica algo para a família tudo brigar. Infelizmente é assim, mas cada um tem sua forma de pensar, né? Com certeza. E a mãe da Cassiana, quando foi que esse terreiro chegou para o senhor? A mãe Cassiana já nasceu na minha vida, né? Então, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho dela, melhor, né? A gente abrange mais essa questão da mãe Cassiana na minha vida. Perfeito, pai, perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, você que está aí nos acompanhando, continue ligado aqui na Hora da Umbanda, hoje na nossa entrevista com o pai Alex de Ogum. A gente vai falar um pouco sobre a pluralidade religiosa, vamos falar ainda sobre dons, e isso tudo no próximo bloco. Fica aí um pouquinho que já a gente volta. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente, como o Cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar, e também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições, porque um Ceará forte é um Ceará
nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chamate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já tá todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar areia embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que tá fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um programa para combater a fome que reúne a sociedade e instituições públicas e privadas em ações para alimentar a população mais carente, como o Cartão Ceará Sem Fome, para milhares de pessoas adquirirem alimentos de pequenos comércios e da agricultura familiar, e também o apoio às cozinhas para produzirem e distribuírem refeições, porque um Ceará forte é um Ceará. Pronto, estamos de volta aqui com o programa Hora da Umbanda. A gente está vendo aí imagens da casa do pai, né, a casa da mãe Cassiana. Pai Alex, então essa é a sua casa, né? Essa é a sua cafufa, como a gente costuma falar na Umbanda. O que é que você tem a falar da mãe Cassiana? A gente estava falando no bloco anterior. Aí foi uma festa de Oxóssi em janeiro, né? A nossa casa ela é uma casa pequena, mas graças a Deus as entidades grandes no poder, na força, né? Então hoje tem aproximadamente uns 40 filhos por aí, incluindo os que já têm e aqueles que querem entrar na casa. Mas 40 não é só na casa, só tem 40 filhos. Só na casa, os filhos que têm antes da guarda feito, são uns 20, 25 por aí. 20, 25 e os que querem entrar, que a gente faz um filtro, né? Então, aqueles que querem entrar, tá no outro grupo, em torno de uns 30 por aí. Passa desses números aí que eu falei. Suas giras são sempre abertas, pai? Tem giras abertas e gira restrita, né? Eu estou colocando agora gira aberta, restrita só para atendimento e também para o desenvolvimento para os filhos. Então eu divido isso no mês, né? Legal, pai. Interessante. E falando um pouco sobre a mãe Cassiana, como você estava falando sim. No outro bloco, como foi que ela entrou na sua vida, como foi que o senhor começou com essa casa? Entidade, chefe de linha, pai e mãe de cabeça não entra na nossa vida. Já existe, né? Desde o ventre da nossa mãe ou de outras vidas, assim como alguns queiram entender, né? Então, ela, Ave Maria, preta velha assim que eu amo demais, que me cuida, que me castiga também. Quando eu fui no fundo do poço, ela que disse assim, olha, isso aqui sou eu, fiz porque você merecia, mas eu vou lhe tirar e vou lhe levantar. Então, eu só tenho cada dia a agradecer mais e mais ela na minha vida. Você pode ter certeza disso. Mãe Cassiana. E a mãe Cassiana, ela é a sua preta velha, não é isso, pai? É, minha preta velha. É minha preta velha e minha mãe de cabeça, né? Porque tem casos que existe essa diferença, né? Nem sempre a primeira entidade ela vai ser teu pai ou tua mãe de cabeça. Então, isso depende muito da egrégora daquilo que o pai ou a mãe de santo conduz, né? Então lá na minha casa, isso foi dentro da minha avó. Ela foi minha preta velha e se assumiu, eu sou mãe de cabeça dele, sou dele, então
Isso aí é tudo maravilhoso na minha vida. Foi a primeira que tomou posse da casa. Tomou posse de tudo. Tomou posse de tudo. Pai, falando sobre pluralidade religiosa, vou até pedir a nossa produção para eles soltarem a imagem aí do senhor com várias autoridades, né, religiosas. O senhor tem convívio com padres, tem convívio com pastores, tem convívio com pessoas islâmicas, com mães de santos da nossa própria religião e com pessoas evangélicas, né? O que o senhor tem para passar para a gente sobre a pluralidade religiosa dentro da Umbanda, pai? Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, porque eu procuro, na verdade, a gente, como é um pouco conhecido, então a gente recebe alguns convites e até mesmo eu procuro alguns convites para poder participar, porque eu acho que a gente tem que se unir, agregar, né? E não se separar, um guerrear o outro. Lógico, tem situações que nem agora o que aconteceu do André Valadão, que ele guerreou a questão do movimento e depois um evangélico pega isso e leva para a espiritualidade, aonde a gente é atacado, não por todos, tá, gente? Eu não gosto de generalizar, jamais, eu não gosto de fazer isso, porque eu tenho amigos pastores, tenho amigos evangélicos, tanto católico também. Então, quem quiser acompanhar lives, tá no meu Instagram, que é @paialexjogum, tá aí, né? Tem lives lá com pastor, com padre, com pai de santo, com mãe de santo, com pessoas de outras religiões. Então, eu fiz isso, eu comecei a fazer isso, eu tive essa ideia antes da pandemia, né? Então, hoje já entrou o podcast, tem aqui o programa, né? Então, eu comecei muito isso no Instagram. E ficou muito legal, porque a gente abre espaço para ouvir e também ser ouvido. Às vezes um pastor ele se tornou pastor, mas ele não conheceu a religião, ele não estuda, porque coloca na cabeça que só existe a religião dele, o caminho dele é o certo. E eu sempre digo... A gente chama de fundamentalismo, né, pai? No mundo existe mais de 15 mil religiões. Então quem está certo? Será que Deus Todo-Poderoso, que não criou religião, nem Jesus criou religião, ia dar o discernimento, a sabedoria para um homem para criar uma religião? Não ia. Então, infelizmente, é complicado. E aí, às vezes na internet eu vou, guerreio ali um pouquinho acolá. Filho de Ogum, né? Tem polêmica, né, pai? É bem polêmico. Tem polêmica essa questão. Então, eu gosto isso daí, que passou agora há pouco. Foi um encontro, né? Foi um encontro político e sociopolítico de religiões, onde a delegada, na época, tinham lá pessoas de toda religião, né? E aí eu vendo essa foto, eu me lembrei que quem deu a ideia da delegacia, não sei se você sabe da delegacia. Delegacia da religião? Né? De intolerância religiosa. A gente foi para um encontro, se não me engano, foi no segundo ano de pandemia. E aí a gente falou com o Renato Roseno, né, que é o presidente dos direitos humanos, ele atendeu super bem. E muitos umbandistas foram, por isso que é assim, ó, a maioria dos nossos umbandistas, porque eu não se percam, viu, gente? Eu tento explicar bem direitinho para poder ficar certo, né? A gente foi para falar algumas coisas da nossa religião, mas a maioria foi preocupado em ônibus para a festa de Iemanjá, preocupado em questão de recurso, preocupado com coisas assim supérfluas. Eu penso assim, porque a partir do momento que se um político quer te ajudar, tu vai ter o caminho para chegar naquele político. Aí eu estou ali de frente ao presidente dos direitos humanos. Como é que eu vou ficar preso a só essa questão de ônibus? Que são coisas micros também, né, pai? Coisa micro, entendeu? Então eu digo, não, a gente tem esses momentos, tem que pensar no todo. Não só para mim ou para esse grupo que veio aqui. E aí a gente conversando, com o irmão Bernardo, né, o Bernardo, que apresenta o programa também. Aí a gente conversando, eu contei uma história para ele disse assim, rapaz, o que é que tu acha disso? Aí eu digo, pois vamos falar, aproveitar o momento. Então assim, a gente teve junto a ideia de passar para ele a questão da delegacia de intolerância religiosa. Então, de pronto, né? Ele foi. Acatou, parou a reunião, pediu para ouvir a gente. Aí a gente deu sugestões de algumas coisas como poderia ser. Ele anotou lá, a assessora dele. Então foi agora, acho que depois
acho que está com uns 3 anos dessa reunião. Foi aprovado, tipo assim, eu fiquei muito emocionado mesmo, muito feliz, chateado, porque a gente que saiu a ideia, não recebemos chamado, não recebemos convite, mas algumas pessoas que estavam na reunião se disseram que foi elas a ideia. Tu acredita nisso? Mas acredito, mas como eu falei no início, ainda continua sendo famoso, né? Não, porque teve essa representatividade muito importante, pai. Essa falando agora, eu não sabia realmente da delegacia e é algo muito preciso, ainda mais que a gente está, apesar de a gente estar menos preconceito hoje em dia, mas ainda existe, né, pai? Infelizmente, por quê? Porque um umbandista ele tem que pensar lá na frente. A Umbanda ela se evolui, os tempos mudaram. Então aquilo que eu vivi na época da minha avó, eu não vejo agora. E faz parte. Isso não está errado, entendeu? Então a gente tem que entender que são épocas diferentes, tempos diferentes. E a gente tem que se adequar a isso. A delegacia ela já existia no Brasil. Só que não tinha no Ceará e nunca foi trago para isso. E a intenção da delegacia não é para defender só a Umbanda. É para defender todas as religiões que sofrem algum tipo de preconceito. Foi mais criado em geral, né, pai? Como o senhor estava aí com várias autoridades religiosas, foi várias religiões englobadas em um único tema, né? O dia desse encontro aí foi importante porque a delegada que ia assumir na época estava lá, né? Então, ela acabou por questões políticas não assumindo, né? Tanto que até ela me falou, ficou um pouco chateada também, mas faz parte, né? O meio político é muito complicado. Com certeza. Então, a gente tenta da melhor forma fazer o bem para a Umbanda, sem olhar a quem. Só que muitos umbandistas, infelizmente, só pensam no individual. Sim, sim. E é como o senhor está falando, polêmica inicialmente, né? Que o que estraga a religião são as pessoas, né? E que essas coisas que acontecem é justamente esses preconceitos, tudo que a gente passa justamente por essas visões de pessoas que estão dentro da religião e acabam estragando, né, pai? E aí eu vou pedir agora para a produção ela colocar um vídeo que o senhor nos forneceu de um encontro do senhor com o padre. Padre Josileudo. Padre Josileudo. Eu até estava analisando esse vídeo antes e eu gostei muito de algumas palavras que o padre falou inicialmente. É nesse anterior, Noé. Isso, que é quando o padre ele convida o senhor para ir lá e ele vai falando. Eu achei essa parte muito interessante. Um abraço. Imagina o padre e o Pai Santo. Deus abençoe. Quando as pessoas aprenderem a se respeitar, a se amar, a se valorizar, mesmo não crendo diferente, a gente aprendeu a ser discípulo de Jesus. Acolher um irmão de uma outra fé não significa que você está participando da fé dele, mas você está demonstrando que você respeita. E aprendeu a respeitar a si mesmo e a sua própria fé. Porque quando a gente respeita a nossa própria fé, a gente também respeita a fé do outro. Amém? Amém. E eu nunca recebi do Alex outra coisa, a não ser muito respeito, até pede a missão. Eu fico super, daqui a pouco eu não pede não. E ele pede, Deus abençoe, não? Tirar uma foto. Esse foi o padre aí que falou com o senhor, aí ele falou uma coisa muito bonita no final, pai, que ele disse que lhe daria um abraço, né? Um abraço de religião. Sim, sim. Né? A gente, isso é um sinal de respeito, né, pai? E a gente se tornou amigo, principalmente na época da pandemia, né? Eu vi as lives dele, né? E aí, as lives não, eu vi os vídeos dele, muito interessante. Ele dançando, né? Alguns coroinhas dançando. E a forma dele falar, de respeitar, ser educado. Então, isso me chamou a atenção. E aí, a gente se tornou amigo, né? Então, eu fiz o convite para ele, de pronto ele atendeu. Fez logo o marca a data, eu acho muito interessante e tal. Hoje em dia ele está bem. Tá com muitos seguidores no TikTok aí. Tem, que legal. Se eu não me engano, isso é quase 1 milhão, eu acho, ou é mais de 1 milhão. Então ele olha, vem aqui na missa para você assistir. Eu peguei e fui lá. Ele também se prontificou aí no terreiro, por divergência de tempo, ainda ele não foi.
Mas ele disse, é só marcar um dia que eu não tiver a missa, que com certeza eu vou no seu terreiro também visitar. Pai, antes de solicitar o vídeo da sua resposta, que o senhor também falou um pouco lá na igreja, antes de solicitar esse vídeo à nossa produção, eu queria fazer umas 3 perguntas para o senhor. Sim. Uma é que existem muitos umbandistas, né, que eles também são adeptos à religião do catolicismo. Tanto que a gente passa por vários sincretismos religiosos, muitas coisas da nossa doutrina é baseada na religião católica também, né? E muitas pessoas frequentam a igreja católica também. E o padre falou que não significa acolher uma pessoa por respeito, não significa que a gente faz parte daquela religião. Mas a minha primeira pergunta que eu faço é, existe católico umbandista? Olha, se a gente for olhar assim, indiretamente existe. Porque eu atendo muito católico, né? Eu não gosto de tocar assim porque eu tenho ética espiritual. Mas eu não vou citar nomes, então... gente, eu atendo católico, eu atendo evangélico. Evangélicos me procuram para certo tipo de trabalho que eu não faço. Mas quando vem para querer tomar um banho, eu atendo sem nenhum problema, não toco em religião, eu não uso da gente, ir um bandista ser atacado e ele está me procurando, eu querer rebaixar, eu querer diminuir, não. Então assim, o sincretismo, ele existe, está enraizado e não vai sair. O que está tendo movimento, que eu não concordo, mas isso é a minha opinião, quem achar ruim também, para mim não me interessa. Porque eu tenho a minha opinião, então eu vou até o final com ela. Se eu tiver errado, eu revejo alguma coisa assim, mas que é o tal de movimento de Umbanda Branca, que vem muito lá do lado de São Paulo, aí vem agora o negócio de que não existe o sincretismo. Cara, foi o cara lá que teve uma paranoia na cabeça e criou lá, que eles chamam de Umbanda Sagrada, né? Como é o nome, rapaz? É o... que diz que criou, que é muito conhecido lá. Se eu me lembrar, eu digo. Certo. Então, assim, são assuntos que eu acho que não cabe dentro da Umbanda. Porque a Umbanda, cara, se a Umbanda que tu foi feita não tem o sincretismo, tu não vai atacar o que tem o sincretismo. Porque aí é que entra aquilo que a gente tocou no início. O ser humano, ele quer sempre ser melhor do que o outro. Ele quer sempre rebaixar o outro para se ver bem. Com certeza. E querendo ou não, são denominações, né, pai? A gente sabe, um assunto aqui polêmico, eu estudei para ser padre, então a gente sabe que dentro da Igreja Católica a gente tem as denominações, né? Tem a renovação carismática, tem os seus meios, tem os seus segmentos dentro da própria religião, mas não deixa de viver a espiritualidade, né? Dentro de toda religião existe doutrinas diferentes. Com certeza, exatamente. Tanto que a gente tem uma frase muito famosa que a maioria dos pais de santos que vieram aqui falaram, que cada casa tem o seu tempero, né? Mas aí eu concordo com isso, mas está se perdendo. Por quê, pai? Porque estão colocando tempero demais. Estão colocando tempero demais. Então estão passando do limite. Então... gente que se acha que quer ser um Deus. Entendeu? Muita gente, pai. Então, hoje em dia está se perdendo a ética. Um exemplo, até se você quiser, tem pessoas que com anos, 30, 40 anos, que pode vir falar de Jurema, tem pessoas com vivência para falar de Quimbanda, sem problema nenhum, eu posso até lhe indicar se você quiser. Ótimo. Mas eu vejo que são pessoas que vivem a espiritualidade, mas que não usam dela para usurpar ou enganar pessoas. Benefício próprio, né? Só o que tem. É só o que tem. É isso que está acabando a religião. Infelizmente. E a tendência é piorar. Com certeza. A gente vai passar agora para o próximo vídeo da resposta do pai Alex com o padre, né? A gente acabou saindo do tema, né? Foi. A gente vai voltar para as perguntas ainda. Porque vai começando um tema, vai outro aí. E vai passando um por cima do outro. Mas vamos soltar aí o vídeo, produção, por favor, para a gente poder ver. Então, ficou essa amizade. Sempre eu falo com ele, peço a bênção. Assim também eu externo o convite, se eu quiser ir lá, fazer uma pequena missa, uma pequena oração. Dentro da nossa casa, eu costumo dizer o seguinte, eu não vou procurar, porque eu sei que vocês estão aqui cansados, querem ir embora. Deus é um só, independente de religião. Nós, seres humanos, é que somos falhos. Então, assim, eu não vou me esconder de trás da minha guia, sendo que eu sei o meu caráter. Eu acho que a pessoa também não pode se esconder de trás de uma Bíblia,
sendo que ela sabe do seu caráter. Então eu creio que jamais uma pessoa pode se conectar numa religião para ajudar o outro. Jesus disse, está escrito, né? Eu sou noivista, mas leio a Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. Então isso se resume no respeito. Somos todos iguais, Deus é um só. No mundo existe mais de 5.000 religiões por aí, né? Então Deus é o único, mas deixou caminhos diferentes para louvar Ele, para adorar Ele. Não tem o certo. Se hoje você é católico e está feliz, Deus está contigo. Se você é um budista e lá você encontrou Deus, Deus está contigo. E assim com outras religiões. A gente tem que entender que tem que ter um respeito com o próximo. Tá bom? Então lá na minha casa eu tenho as imagens católicas, tenho Nossa Senhora, tenho Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tenho a imagem de Nossa Senhora da Conceição, eu rezo o Pai Nosso, eu rezo a Ave Maria, por respeito à fé de Deus que eu tenho, somos cristãos também, então eu respeito cada um e aquilo que a gente pede para ser respeitado, tá? Então Deus abençoe vocês, muito obrigado por essa visão. Então, foi a sua resposta, que também foi uma resposta que eu gostei bastante, pai, quando eu vi antecipado esse vídeo, que isso dá uma dentro da religião, dessa questão da pluralidade, da acolhida e do respeito, né? E isso é muito importante, né, pai? Somente o senhor que está falando sobre essa delegacia que foi criada de todas as religiões, o respeito é mútuo, né? É para cada um. Infelizmente, quando saiu o primeiro projeto da delegacia, antes de falar do vídeo, teve um tal de apóstolo, que eu me esqueci, apóstolo Henrique. Eu vou falar o nome dele porque ele é público, então. Ele acho que é vereador, é deputado, uma coisa assim. Ele fez um vídeo, tá até no meu Instagram, quem quiser ver. Ele se auto-vangloriando, ameaçou deputados, vereadores. Tem um vídeo aí, né? É porque como eu não sei. A nossa salvo... produção, é possível pegar esse vídeo do Instagram do pai? Se puder pegar e colocar aí, é muito interessante. Ele falando assim, não, se você passar, eu vou fazer não sei o quê. Porque vocês têm que fazer... Uma coisa assim, ele ameaçou praticamente. Como se a pessoa tivesse algo de errado e ele usou isso. Porque só que a ignorância dele, o que é? Dizendo assim, olha, agora a gente não vai poder mais tirar um demônio porque a gente pode ser preso. Falando como se fosse assim para os outros pastores, né? Só que o que é que acontece? A delegacia de intolerância religiosa, ela é para todas as religiões. Só que você não pode usar desse problema para atacar. Tá ali, ó, bem embaixozinho, pronto. Se puder colocar aí. Então ele usou para atacar a religião. Usou para atacar a religião. A fala dele, cara, eu fiquei revoltado com isso daí. Né? Sendo que a ignorância dele é como se ele pudesse falar o que quisesse, atacar como já fazem e não acontecia nada. Agora não, agora o novo presidente assinou, né? E está tudo válido. Espero que de fato a delegacia funcione referente a isso. Se puder botar aí, então, é interessante. Vamos soltar o vídeo. A nossa produção ela conseguiu aí tirar do Instagram do pai? Pode soltar? Crime de intolerância religiosa. A delegacia está criada. Era para eles terem mandado a matéria. O governo manda a matéria para a Assembleia para nós votarmos. E nós dizemos se aprova ou não. Mas eles fizeram a ordem inversa. Eles criaram a delegacia, tem delegada, tem inspetor, tá certo? E 3 vezes a matéria estava para ser votada. 3 vezes eu falei com o presidente da Assembleia, eu falei com o líder do governo, digo, se botar para votar, eu arrebento vocês no meio. A delegada já marcou para falar comigo, eu não quero assunto, eu não quero conversa. Sabe por quê? Porque se você, pastor, for expulsar um demônio, e você disser assim, ó, obra que foi feita na macumbaria, obra que foi feita no candomblé, eu estou mandando manifestar agora a entidade, demônio e tal. No outro dia, é BO nas suas costas, pastor. E depois é processo, você pode pegar até 5 anos de cadeia. Estava tramitando na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Não passou porque eu, deputado apóstolo Luiz Henrique, tá certo? Com os advogados que me ajudam, com os assessores. Nós fomos lá e não permitimos nem ser votado. Eles criaram uma delegacia. Viu aí? Pai, o nosso tempo está curtinho.
Mas explica pra gente um pouco o motivo que o senhor não gostou dessa fala. Porque ele se acha o dono da razão, dizendo que eu não deixei, eu não vou deixar permitir, sendo que a intolerância é para todas as religiões, não é só para nós. Então vai servir até para ele. Se algum bandista atacar, fazer alguma intolerância, ele pode fazer um boletim de ocorrência. A intenção é essa, só que na cabeça de pessoas ignorantes, que nem o pensamento dele, né? Depois ele atacou outros umbandistas do Rio, falou coisas que não devia, enfim. Eu até chamei ele num podcast de um irmão para ir para um debate. O irmão, o programa do Lobão, não pode falar, né? Não sei se pode, mas, pode sim. Mas ele não aceitou por N coisas, mas passou, graças a Deus, as entidades, a delegacia foi aprovada. E isso daí fica ruim para ele e para alguns evangélicos, né? Sim, sim. É que foi uma das únicas que não aderiu, né? Essa questão da delegacia, por esses motivos. Sim. Exatamente. Entendi, pai. Pai, falando um pouco mais sobre o nosso outro tema, sobre o dom da Umbanda, qual o dom que cada médium possui? Olha, existe várias formas mediúnicas dentro de uma Umbanda, né? Agora, dentro do desenvolvimento, você vai aprimorando, algumas vão deixando de florar. Aquela que você tem, ela pode se perder, isso varia muito de casa para casa. Estou falando daquilo que a gente pratica na nossa casa. Então, eu passo aquilo que eu aprendi. Então, exemplo, no início do meu desenvolvimento, eu via muito. Mas quando eu comecei, de fato, o desenvolvimento, comecei a incorporação... Quando você fala via, você ouvia as entidades? Eu via as entidades, via. Ouvia muito, hoje em dia eu ouço pouco. Eu consigo escutar. Hoje em dia eu já ouço pouco, não vejo mais, vejo só alguns vultos. Mas quando eu via que eram as entidades, não é como antes, né? É diferente. Então, algumas coisas a gente perde, outras chega, outras sai, e assim faz parte do desenvolvimento. Então, o médio hoje em dia, sua pergunta é interessante, ele só quer bater o pé. E não é assim, não é, gente, não existe desenvolvimento online, não existe curso online, não existe comprar certificado. Você tem que passar dentro dos preceitos, o tempo direitinho, dentro do terreiro. Para se desenvolver, né, pai? Se desenvolver, o nome já diz tudo. Desenvolvimento. Ah, mas chegou a internet. Gente, isso não existe. Umbanda se aprende dentro do terreiro, praticando dentro do terreiro. Quem pratica isso só está pensando no dinheiro. E sua vida está pouco se lixando. Com certeza, pai. E ainda nesse assunto sobre o dom, pai, o querido pai Robert, que deu uma entrevista aqui pra gente também, um beijo, um abraço ao pai Robert. Ele falou sobre a questão dos dons também, ele falou um pouco que o dom ele não tem hora nem local. Não tem hora nem não local. Tem hora nem local. Até a entidade que ela consegue se comunicar com você, se vê uma pessoa na rua precisando de ajuda, ela vai pedir para você dar um conselho, né, pai? Exatamente. As nossas entidades estão com a gente 24/48. 24/48. 24/48. Então você que é filho de santo, acha que vai fazer algo escondido do seu pai, pode até fazer, mas as entidades sabem. E um dia chega nele. E você que usa, né, eu me lembrei agora rapidinho, você que usa da Umbanda para usufruir teu ego, tua vaidade, tu querer enriquecer às custas dos outros, da fraqueza dos outros, você devia pegar o dinheiro das pessoas que você engana e devolver pelo menos 50%. Aí fica pregando vitória, né? Achando supra-sumo que não sei o quê, mas por trás é mais sujo do que pau de galinheiro. É isso mesmo, a gente vai agora para um rápido intervalo e em breve a gente retorna. Finalizar. Tu botou intervalo aí. Então 5, 4, 3, 2... A gente vem finalizando aqui o nosso programa hoje da Hora da Umbanda, o programa mais especial com o pai Alex de Ogum, ele que compartilhou algumas falas conosco aqui sobre a pluralidade religiosa, né? Ele que tem uma grande cargo de experiência de 17 anos aí para passar pra gente. A gente vai marcar um outro programa, né, pai? Vai sim, coisa vai boa. sim, pode chamar. A gente vai marcar um outro programa pra gente conversar um pouco mais
sobre o pai, sobre essas experiências que ele teve na vida dele, para ele compartilhar mais assuntos, até porque a gente aprende através da Hora da Umbanda, né, pai? Sim. E tem muitas pessoas que estão aí em casa, que assistem a gente, que não é nem filhos de fé do axé, né, pai? Mas são pessoas que têm curiosidade de saber um pouco mais sobre a religião. E eu queria que o senhor desse as suas considerações finais e falasse ali para a câmera, para essas pessoas que estão assistindo a gente, sobre a Umbanda, para elas não terem medo de se aproximar. A Umbanda, ela pratica o bem e a caridade. Fora isso, não é Umbanda, né? Eu falo da casa de mãe Cassiana. Eu sempre digo que eu não quero ser o melhor umbandista, eu não quero ser a melhor casa, eu não quero ter a maior casa, eu não quero ter palácio, eu não quero ter castelo, eu não quero ter terreiro de luxo. Porque a Umbanda, ela prega a simplicidade e a humildade, lógico. Se o filho tiver condição de ter um lugar melhor, sem problema nenhum. Mas que isso não seja à frente da espiritualidade. Eu acho que é com trabalho espiritual, com o tempo, né? Então, assim, não busque a Umbanda para fazer mal a ninguém. Então, eu sempre passo aquilo que mãe Cassiana prega na nossa vida e na vida dos filhos, tá? Na nossa casa, eu não faço sacrifício de animal, eu não faço trabalho de amarração. Então lá a gente acende velas para o teu bem. A gente faz trabalhos de limpeza, descarrego, desmanche de trabalho, abrimento de caminho, conselhos espirituais. Mas, pai Alex, o senhor quer criticar quem pratica? Não. Só que a gente tem que separar, né? Para mim, particularmente, com uma mão que se faz o mal, a outra que faz o bem, tem uma balança. Ou você faz só o bem, ou você faz só o mal. Então eu acho que essa dualidade de energia positiva e negativa no âmbito de trabalho, principalmente coletivo, ou para uma pessoa que está precisando, na verdade, de um abrimento de caminho e você quer pôr na cabeça daquela pessoa para fazer um trabalho de malefício para alguém, isso não é Umbanda. Então a Umbanda, ela é uma religião linda, uma religião brasileira, podem achar ruim dizer que é afro, isso é pelo meu conhecimento. Eu não falo de Zélio de Moraes, que a Umbanda existe antes de Zélio. Agora sim, formas de trabalho, culturas, aí é afro-brasileira. Mas a religião em si é lá nos primórdios, onde os caboclos que iniciaram esse todo o movimento. A gente tem que olhar para isso daí. Porque o mal do brasileiro é não valorizar o brasileiro. De fato, pai, de fato. Fora que é bem extensa a religião aqui dentro, né? Exatamente. Então, pai, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Por você ter aceitado o convite e um possível convite futurista. Claro. Antes de encerrar, vou passar o convite para o padre Joseleudo e outros irmãos aí. Tem mãe de santo de respeito, é só falar que eu vou fazer a indicação sem problema nenhum. A gente pode até fazer um bate-papo, né? Uma mesa redonda aí para falar de espiritualidade, é interessante. Isso é muito bom, porque o nosso programa Hora da Umbanda aqui na Rede Multi TV, ele está só iniciando e a gente está abordando temas maravilhosos, está com ótima audiência e a gente aguarda você no próximo programa aqui. Lembrando que a Hora da Umbanda passa toda terça-feira, 8h30 aqui na Rede Multi TV de comunicação, tanto no nosso aplicativo, no nosso stream, no nosso site, como também aqui no YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima.